Olá, turma do oitavo ano A e B. Aqui quem vos fala é o professor de matemática de vocês. E hoje nós vamos estar estudando os elementos do triângulo. Então nós vamos estar estudando aí. Esse conteúdo está na página 70, página 71 e página 72, que são os elementos do triângulo. O nosso livro, nós temos aí a conquista da matemática. Então, conquista da matemática, estou olhando aqui a página. O livro A Conquista da Matemática, páginas 70, 71, 72. Nós vamos estar estudando aí os elementos do triângulo. Então, vamos lá para a nossa atividade. Então, começando aqui, nós temos esse triângulo ABC. Quais são os elementos desse triângulo? Nós temos aqui ó, o vértice, que é o A, marcar aqui de vermelho o B e o C. Então, aí encontro o segmento de reta, forma-se os vértices. Então, eu tenho aqui, ó, mais uma vez, esse pontinho aqui nós chamamos de vértice A, esse aqui nós chamamos de vértice B, e esse nós chamamos de vértice C. Então, nós temos aqui os pontos A, B e C são vértices. Nós temos os lados, que são segmentos de reta. Nós temos aqui o lado AB, que é esse aqui, ó. Nós representamos com um traço em cima, para indicar que é um segmento de reta. O lado AB, nós temos aqui o lado AB. Nós temos o lado AB, certo? AB. Nós temos o lado BC. E nós temos o lado AC, para completar aí o triângulo. Nós também temos os ângulos. Nós temos os ângulos internos, que são a parte de dentro. Espero que vocês tenham entendido. Questão de vértice de lado, não é complicado. Nós temos os ângulos internos, que são esse aqui, ó. Este ângulo aqui, o ângulo A é o ângulo interno. O B é um outro ângulo interno. E o C é um outro ângulo interno. Então, no triângulo, nós temos aí 3 ângulos internos. Nós representamos com letra maiúscula, né, o A, e esse símbolozinho aqui em cima, o B, e também o C. Então, são os ângulos internos. Além dos ângulos internos, nós também temos os ângulos externos, o que fica lado de fora. Nós temos aqui ó, o ângulo A, representado aqui, está um pouco pequeno, mas tem o símbolozinho do ângulo. Nós temos aqui o ângulo B, também representado aqui, e nós temos aqui o ângulo C. Então, esses aí são os elementos dos triângulos. Professor, quais são os elementos dos triângulos? Vértice, que seria o vértice? É o encontro de 2 segmentos de reta. Eu tenho aqui o pedaço de uma reta, encontrei com o outro, então eu tenho aqui, que nós chamamos de vértice. Nós temos os lados. Os lados é o que forma o triângulo. Nós temos 1, 2, 3 lados. E nós vamos ter os ângulos internos, tá certo? Nós temos aqui os ângulos internos, que é o encontro também de segmento de reta com essa abertura. Que nós temos, além dos ângulos internos, nós também temos os ângulos externos. Mas aí nós vamos ter a classificação dos triângulos. Por exemplo, equilátero. Equilátero é quando os 3 lados têm a mesma medida. Então, se eu tenho um triângulo que os 3 lados têm a mesma medida, esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Se esse lado mede 3, esse mede 3 e esse mede 3, então eu tenho um triângulo equilátero. Aí nós temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é quando
dois lados têm a mesma medida. Então, você tem um triângulo qualquer, e esse triângulo, nós temos aí dois lados com a mesma medida. Digamos que esse lado aqui tem uma medida 4, e esse aqui uma medida 4. Então, nós temos aí um triângulo chamado isósceles. E quanto à classificação do lado, nós temos o escaleno, que é aquele cara que tem todos os lados com medida diferente, certo? Então, nós temos aí um triângulo chamado triângulo equilátero, quando todos os lados têm medida diferente. Só refazendo aqui, lembrando que nós temos aí um triângulo, quando ele tem todos os lados com medida diferente, nós vamos ter aí um triângulo escaleno. Dito isso, nós ainda temos a classificação quanto aos ângulos. Nós temos a classificação quanto aos ângulos. Por exemplo, um acutângulo, gente, quanto é que um triângulo é acutângulo? Quando ele tem os três ângulos internos agudos. O que é isso? Quando é menor que 90. Então, eu tenho um triângulo, tá certo? E todos os ângulos, eles são menores do que 90. Aí eu tenho um triângulo chamado triângulo acutângulo, né? Nós temos o triângulo retângulo, que é um dos mais conhecidos, né? O triângulo retângulo, obrigatoriamente, ele vai ter que ter um ângulo de 90 graus. Então, esse quadradinho indica um ângulo de 90 graus. E por último, nós temos o ângulo obtusângulo, certo? Nós temos um triângulo obtusângulo. Tá? O triângulo obtusângulo é exatamente quando um dos ângulos internos, tá certo? É obtuso. A medida é maior que 90, menor que 180. Então, você vai ter aí um triângulo obtusângulo. Quando você pega esse ângulo aqui, e ele é maior que 90, maior que esse aqui, ó, e é menor que o 180, que é chamado ângulo raso, o ângulo de meia volta, certo? Então, nós temos aí classificação dos triângulos e os elementos dos triângulos. Continuando aqui, nós vamos ter na próxima lâmina aqui, que eu vou só atualizar, nós temos tentar atualizar aqui para ver se dá certo. O negócio está difícil aqui. Bom, mudou para outra página, não atualizou. Bom, gente, nós temos aí um triângulo, mesma coisa, triângulo ABC, certo? E nós temos aí a reta R, que está dizendo que é paralelo a BC, certo? Paralelo é quando ele está à mesma distância. Então, eu tenho aqui a reta R, e ela é paralelo a esse segmento aqui, BC, que é um segmento de reta. Então, o M é igual a B, alternos e internos, certo? Alternos e internos. E o N é igual a C quando são alternos e internos. Nós temos aí, assim, ele vai trazer mais uma propriedade, que se eu pegar a soma de M mais A mais N, vai ser igual a 180 graus. Ou seja, em outras palavras, gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, se eu pegar a soma de A, no caso aqui eu estou pegando B, mais A e mais C, vai ser 180 graus. Isso é uma propriedade aí dos triângulos. Qualquer triângulo, se eu pegar a soma dos ângulos internos, vai ser sempre 180 graus. Certo? Então, nós temos aqui essas observações que são importantes. Os ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo. Então, vamos olhar aqui o que seria um ângulo externo.
O triângulo também tem ângulo externo? Tem. Então, nós temos aí o triângulo com ângulo externo. E agora nós vamos voltar aqui para o ângulo externo. Nós temos aqui o ângulo externo. Ó, gente, consegui centralizar aí. Então, gente, quais são os ângulos externos? Se eu projetar esse lado aqui, ó, projetar um lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse ângulo aqui, que é um ângulo externo, Z. Se eu projetar esse outro lado, ó, eu vou ter um ângulo externo, que é o ângulo Y. E se eu projetar esse aqui, ó, eu vou ter um outro ângulo externo, que é o X. Então, nós vamos ter A, B, C são medidas dos ângulos internos. Então, nós temos aqui A, B, C são medidas dos ângulos internos. E o X, o Y e o Z são medidas dos ângulos externos. Bom, através da imagem que nós estamos vendo aí, nós podemos observar que os ângulos A e Z, né, são ângulos adjacentes. Então, nós temos aqui, o que é um ângulo adjacente? É um ângulo vizinho. Então, nós temos aqui o ângulo Z e nós temos aqui o ângulo A. Então, o ângulo A é esse aqui de dentro, tá certo? E o ângulo Z é esse aqui de fora, interno e externo. E observe que esse ângulo aqui, o Z mais o A, são suplementares. Professor, o que seria suplementar? Que a soma deles, né? Eu tenho aqui o Z mais o A é igual a 180 graus. Então, somando aí os dois, eu tenho 180 graus. Isso vai acontecer para os demais. Essa propriedade aqui vai acontecer para os demais. Nós temos aqui o ângulo B e o ângulo Y. Eles são adjacentes, ou seja, eles são vizinhos. Quando falar adjacente, você lembra que são vizinhos. Mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu pegar o ângulo B mais o ângulo Y, né, a soma dos dois é 180 graus. O que é isso, professor? É que são ângulos suplementares. Então, nós temos aí ângulos suplementares, certo? Ele deu exemplo aí. Para os triângulos, existe uma relação entre a medida de um ângulo externo e as medidas de dois ângulos internos, não adjacentes a ele. Aí vamos observar isso aí no seguinte. Então, vamos aqui para uma próxima lâmina. Acredito que... Então, nós temos aqui mais uma apresentação aí para vocês, que é mais falando sobre um triângulo. Nós temos aqui um outro triângulo, está um pouco aqui, que é o material de divulgação. Ele está dizendo o seguinte, que x mais c é igual a 180 graus. Se vocês olharem, né, o x vai estar aqui. Vou tentar fazer esse desenho aqui, porque ele está muito difícil de enxergar lá. Então, eu tenho aqui esse triângulo, certo? Imagina que isso aqui seja um triângulo. E aí nós temos aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, que o x, ele está aqui, é um ângulo externo, certo? Esse aqui é um ângulo externo. E bem aqui nós temos o C, que é outro ângulo interno. O X é o ângulo interno e o C, só corrigindo, o X é externo e o C é interno. E ele está dizendo o seguinte, que X mais C é igual a 180 graus, porque são adjacentes e suplementares. Aí ele vai acrescentar mais uma vez que os três ângulos internos é igual a 180 graus. A soma dele, né? Só lembrando que a soma desses três ângulos, eles são ângulos suplementares. Então, era exatamente isso, né? Que ele quer mostrar para vocês. E aí, se a gente observar um triângulo aqui, a gente pode observar qual é o maior lado. No caso do triângulo retângulo, você pode saber que
A bateria já se foi, mas ver se eu consigo concluir aqui. A bateria do notebook simplesmente tá arriando. Então, gente, ó, se eu pegar aqui, ó, observe que isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é chamado de hipotenusa, isso aqui é chamado de cateto, e isso aqui também é de cateto. Se eu quiser identificar o maior lado desse ângulo aqui, eu sei que vai ser a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui é o maior lado dessa figura, certo? Então, na atividade, vocês vão estar trabalhando aí com triângulos, né? Para identificar o maior lado de um triângulo. E aí vocês vão dar fazer uma leitura, né? Vocês irão fazer uma leitura das páginas que eu citei, para vocês poderem aí com mais propriedade resolver a atividade. Caso vocês tenham dúvida, na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade, né? Por exemplo, se você tem assim um ângulo, aquele ângulo que nós temos chamado ângulo obtusângulo. Professor, o que é o ângulo obtusângulo, né? Quando nós temos aí um triângulo em que tem um ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180. Se você observar qual é o maior lado aqui, né? O maior lado aqui vai ser esse aqui. Você vai ver que esses dois lados aqui, né? Esses dois lados aqui, eles são lados menores. Então, o lado que ficou aqui para o maior ângulo, o lado que foi voltado para o maior ângulo, é o maior lado. Então, era isso por esse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.